Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também em parceria com a COPED, Cooperativa dos Pediatras do Estado do Ceará. Sejam todos muito bem-vindos. Você sabe que o podcast Fala Gol sempre está levando um assunto sobre saúde e bem-estar. E a Renata trouxe mais uma convidada para conversar com a gente hoje. Quem você trouxe, Renata? A Isabelle Pinheiro, que é doula, e vamos conversar hoje sobre o papel da doula na preparação para o parto. Isabelle, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, né? Graças a Deus. Isabelle, primeiro, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. A gente sabe que o seu dia é bem atribulado. A gente estava falando um pouco antes aqui da questão do celular, né? Que você tem que deixar o celular no silencioso, mas vibrando, né? Ali, porque a qualquer momento pode... O chamado vem. O chamado vem, né? O chamado vem. E é justamente pela sua profissão, né? Pela sua atuação com as gestantes, né? Que você é doula. Eu queria que você me explicasse primeiro, Isabelle, por gentileza, qual é a função da doula, né? O que é que a doula faz? Qual o diferencial da doula nesse momento tão peculiar e importante das mulheres, né? Que é o momento da gestação ali, do parto, né? Perfeito. Então, assim, a ideia, a proposta da doula é tornar esse momento do parto e da gestação, porque a gente vai vivenciar não só aquele momento do parto, mas isso também se estende gestação e puerpério, um momento mais respeitoso, mais humanizado. Eu acredito que também faz muita diferença para a experiência a informação. Então, muitas vezes, durante esse momento de gestação, a paciente, ela muitas vezes está meio perdida, porque são muitas informações, né? É um bombardeio de informação. Então, você não sabe muitas vezes o que você vai priorizar, né? São muitos gastos, é muita coisa para você pensar. A própria ideia da assistência, muitas vezes vai deixar perdida. Não sei muito bem se eu quero parto normal, se eu quero uma cesárea, o que eu vou, para que lado eu vou, que profissionais vão estar nessa minha ambiência. Então, muitas vezes, você ter ali uma profissional que vai nortear, que conhece bem o cenário de assistência, que vai, por exemplo, pensar em que maternidades você vai ter as melhores alternativas, diante de que convênio você tem, por exemplo, quais são as maternidades que atendem o teu convênio, que vão estar mais alinhadas com os teus objetivos. A partir disso, que profissionais eu posso priorizar para minha assistência? Como é que eu posso pensar de maneira individualizada esse cuidado? E aí a gente vai pensar de forma emocional esse cuidado, né? E de forma física também, para aliviar os desconfortos do próprio trabalho de parto, que é um receio muito próprio dessa fase, né? Como é que eu vou viver esse parto e o que é que me preocupa? Será que eu vou conseguir dar conta do trabalho de parto, né? É um receio muito grande. Como é que eu vou fazer para lidar com o desconforto? Será que eu dou conta? Então, a gente vai pensar em medidas não farmacológicas para lidar com o trabalho de parto de uma maneira mais fisiológica, para evitar, inclusive, as intervenções desnecessárias nesse momento. Então, a gente conversa com a paciente, a gente vai planejar essa vivência. Então, a gente usa um dos recursos que a gente vai pensar junto, é o plano de parto. E aí, esse plano vai prever, desde esse cuidado, né, que vai perpassar pela assistência, para onde eu vou, quem vai estar comigo, a que recursos eu posso usar, como é que eu vou me sentir confortável, o que é que eu desejo e o que é que eu gostaria que fosse evitado. Então, tudo isso é preparação para o parto. E nesse movimento da assistência do parto, propriamente dita, a gente vai estar ali. E às vezes, Crasso, são cuidados tão simples, mas que podem fazer toda a diferença. E o obstetra, por exemplo, ele vai estar muito envolvido no cuidado técnico. Sim. Né? Ele vai ter uma responsabilidade técnica de manter segurança na assistência. Ele vai estar ali na ausculta, ele vai estar na avaliação física, ele vai estar garantindo que aquele processo vai estar seguro. E a paciente vai estar envolta de emoções, de desconforto. Quem é que vai estar cuidando disso? A doula. Entendi. Então, é um papel que teoricamente faria algum
assim, esse lado mais sentimental, alguém da família, mas a família também tá bem Também tá bem afetada. afetada na situação. Então a doula faria esse meio de campo aí Exato. entre a parte técnica para deixar tudo de uma ambiência segura, mas não esquecer o lado humano também Exato. do momento, que na realidade é um momento bem ele é bem humano, né? Se você for parar para pensar das atividades que o ser humano tem no decorrer da vida, ele nasce e ele morre, né? Então essa é o que não tem para onde a gente fugir. E o nascimento, ele é muito, muito natural, né? Tanto é que antigamente não se existia parto em hospital, né? Exato. Os partos eram em casa, né? A gente tem, inclusive, esse movimento da humanização como um resgate de algumas práticas que eram consideradas importantes mesmo, né? Esse resgate de algo mais intimista. A gente tem a ida em massa para as maternidades, acabou se perdendo um pouco, né? Da intimidade. E acabou também acontecendo uma coisa que para as mulheres eu acredito que acaba sendo muito delicado, que é a intervenção em demasia e infelizmente isso também acaba acarretando a violência obstétrica, né? Porque a mulher perde um pouco essa autonomia, muitas vezes não é levado em consideração aquilo que é importante de forma individualizada. Então a gente tem muitos procedimentos sendo realizados. Então a gente chega numa maternidade, por exemplo, né? Assim, claro que eu não vou aqui citar nomes, mas em maternidades que temos em Fortaleza 8, 10 leitos com partos acontecendo simultaneamente. Como é que você vai garantir que uma equipe que está ali sobrecarregada, num sistema de plantão, né? Você vai ter ali, por mais que você tenha uma equipe grande, você tenha 4, 5 obstetras trabalhando, mais uma equipe de enfermagem, mas como é que você vai garantir que todo mundo vai ter assistência como deveria, de forma atenciosa e humana? Você perde aí, né? E é um momento que, por mais que seja só um parto, para quem tá naquela assistência, 8, 12, ou até mesmo 24 horas no plantão, trabalhando, né? Mas é o momento talvez mais importante da vida daquela mulher. Sim. É talvez um momento que, se ela não tiver uma experiência positiva, ela não volta. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tava me arrumando. E eu tava vendo os meus directs, né? Eu sempre olho os directs do meu Instagram e às vezes tem ali solicitações de pessoas que estão com relatos pra me contar. E aí eu tinha respondido uma caixinha, falando sobre a ida para o plantão, né? Se eu indicava ou não ir para o plantão. E eu indico sim, eu acho que ir para o plantão deveria ser algo incentivado. O plantão que você disse é a emergência. É emergência obstétrica, né? Porque eu sei que a realidade para muitas mulheres não vai ser contratar uma equipe completa. Muitas vezes ela não vai poder contratar uma obstetra, uma doula, todo mundo. Às vezes ela vai ter que priorizar alguma coisa, né? E aí eu sempre digo, veja o que é que você pode investir. Se você puder ter pelo menos uma doula, tenha. Mas se você não puder, estude, pesquise, faça um plano de parto e vá para o plantão com o que você tem. Porque senão você vai sofrer com isso. Com a inacessibilidade, né? Então, eu vendo os directs, eu vi um relato muito triste de uma moça que disse assim: eu fui pra tal emergência e eu sofri isso. Eu sinto muito. Sinto muito, de verdade, assim, me dói muito. Inclusive, eu me tornei doula porque eu também passei por situações de violência obstétrica. E eu só consegui entender isso anos depois. Porque quando você vai tendo essa dimensão de que aquela situação lhe feriu, muitas vezes você não entende o porquê. Você fica com o sentimento de que alguma coisa estranha aconteceu com você e você não consegue nomear. Porque as práticas, muitas vezes, elas são normalizadas. No automático, né? Ali, fica no automático. E você não consegue entender muito bem o que é. Porque você nem mesmo sabe até que ponto você poderia ter se colocado ou não. É um momento muito... que a mulher tá muito vulnerável, né? É muito complicado. É muito fácil de você estar numa situação em que você é vítima mesmo, né? E aí, o que eu digo é, como a gente acaba, né, por várias questões, inclusive por uma questão
que eu acredito que seja do próprio sistema de assistência. Eu não acho que o problema seja profissional X ou Y. Sim. Eu acredito que tem muito mais a ver com todo o sistema que a gente tem, com a falta mesmo de cuidado para a mulher e para o profissional, porque eu também acho que isso recai muito no profissional. Eu vejo muita gente querendo fazer a coisa acontecer, E não tem, né? e não tem consegue. condições para aquilo, né? E não consegue. né? Acontece, assim, que aconteceu um fenômeno que a gente estava falando aqui, né? Que antigamente os partos eram em casa, né? Era normal. Você tinha ali uma parteira, né? Que normalmente chamava, mas ficava as mulheres no quarto, os homens lá fora esperando. Isso, era muito feminino, né? Era uma coisa, e inclusive falaram aqui uma vez, né? Um ritual. Isso, existia um ritual. A coisa da tenda vermelha, né? Era um ritual, assim, para o nascimento, né? E isso fazia com que realmente o nascimento fosse esse ritual e tivessem pessoas comuns e da vivência da mulher e de confiança da mulher Isso. e para fazer o parto. Isso deixava a mulher, claro, apesar de todos os problemas, assim, de todas as dificuldades do parto em si, né? Mas deixava ela mais segura. Pelo fato de ter pessoas próximas ali, que são dela, que querem o cuidado dela e do bebê. Mas, em contrapartida, muita gente morria também. Exatamente. A gente Né? perde muito aí, né? Então, assim, tinha esse lado humano, né? Esse lado mais humanizado, mas também tinha um índice de mortalidade grande das mães e dos bebês, né? Isso aí também, quando começou a migrar para o ambiente hospitalar, essa questão da mortalidade foi diminuindo, né? Porque tinha um ambiente ali onde você tinha mais um controle. Você falou aí que o obstetra, ele cuida da parte técnica para que tudo corra bem, então ele vai medindo. Porque antigamente, por exemplo, em casa, não tinha como você saber se a mulher tinha uma pré-eclâmpsia, né? Você não tinha parâmetros de segurança. Parâmetros para isso. Hoje em dia, a obstetrícia, ela avançou de uma forma que você consegue detectar problemas que teriam no parto durante a gestação, às vezes antes da gestação. Então, assim... Inclusive, hoje, para você ter um parto em casa, não é qualquer pessoa que pode. Que pode, né? Você precisa passar por toda uma triagem. E se você tem uma gestação, qualquer coisa que se apresenta, não tem. Não pode. Não pode. Então, a segurança... Então, tem essa segurança, assim, essa do binômio, né? Da mãe, do feto e da mãe, para realmente ter vida, né? Só que, e aí isso ajudou, mas aí acaba que tudo que vai virando escala vai perdendo realmente a humanização, né? Não faz, você vai fazendo muitas vezes aquele mesmo procedimento, acaba que fica mecânico e acaba que se esquece que ali existe uma pessoa, né? E que cada pessoa é uma história, né? E aí você falando muito bem, às vezes não é culpa do profissional ou dos profissionais, porque não é só o obstetra que está envolvido, né? Dos profissionais, é o sistema em si, né? E aí a doula entra, né? A doula, acredito que entre nesse papel de saber que tem as pessoas ali que estão deixando o parto seguro, isso também para a mulher é muito bom, porque você imagina, você tem um parto em casa sem uma programação, né? Assim, Sim. Deve ser é um susto. Mulher tem parto no carro, né? Tá indo pro hospital e aí tem parto. Deve ser muito. Pra mulher também é uma violência. Não queremos. Assim. Não desejo. É uma violência né, em relação à gestação. Então, tendo um ambiente hospitalar com pessoas que estão monitorando ali é muito bom. E aí a doula, ela entra para fazer esse Exato. Inclusive, papel. porque muitas vezes, assim, claro que a gente não tem como, eu sempre digo que a gente não tem como deter a força da natureza, né? Claro. Porque a natureza manda na gente. Mas até pra gente dar parâmetros de quanto tempo essa mulher pode esperar, entendendo as contrações, por exemplo, isso é muito, muito interessante pra mulher. Claro. Né? Eu posso ficar em casa entendendo a minha dinâmica de contração até que momento, né? Justamente para evitar que ela fique tanto tempo em casa ou que ela vá cedo demais para o hospital. Porque se ela vai também várias vezes, vai e volta, ela chega no hospital, ainda não é a hora de internar. Isso gera nela uma ansiedade, gera uma angústia, né? Então, isso também é uma coisa importante de ser conversado, de ser trabalhado. E às vezes o que ela tem é uma demanda que é muito mais emocional do que física propriamente dita, do que clínica propriamente dita. Então, muitas vezes o que a gente dialoga também é justamente isso. E pro obstetra, às vezes, que tá acompanhando ali de 1 para 1, aquele que ela contratou,
doutor, isso também é interessante, porque ele consegue, como a equipe multi, a gente soma muito nesse sentido. Porque a gente consegue ir sentindo como é que essa paciente tá e vai pensando juntos. Como é que a gente pode fazer para aliviar essa paciente, para realmente conseguir pensar junto, né? Claro. Isso acaba somando muito. Interessante. E eu aprendi aqui, engraçado, eu conversei com vários obstetras, já acaba que eu vou tendo várias aulas aqui. E eu pensava que quando a bolsa rompesse, corre para o hospital. Tinha que sair correndo. Não era? E teve uma obstetra que falou que não, né? Não precisa. Não necessariamente a bolsa rompendo, isso quer dizer que você precisa ir, né? Então não precisa ter aquele desespero como se tem filme, né? Em novela, que rompeu a bolsa, corre. E aí, acredito que o papel da doula também, nesse caso, faz ali um intermédio entre o obstetra, né? Isso. Que nem sempre o obstetra vai estar disponível ali para tudo, e às vezes não necessariamente o obstetra precisa estar sendo acessado para poder tirar algumas dúvidas e deixar a mulher mais tranquila, porque às vezes, acredito eu, que seja mais para dar uma tranquilidade. Para orientar. Exato. Uma orientação. E Isabelle, a partir de quantos meses, assim, você já dá para você começar o acompanhamento? Olha, eu tenho gente que me procura antes mesmo de gestar. É mesmo? Eu geralmente oriento que pelo menos faça a primeira ultrassom, pra gente ter noção de data prevista, pra fechar ali já aquele com essa previsão. Do primeiro trimestre? É isso. O primeiro ultrassom pra gente ter, que a gente vai datar, e geralmente a gente fecha a agenda pensando nas datas previstas, né? Certo. Claro que é sempre uma previsão e geralmente é muito improvável. As DPPs, que são as datas prováveis, geralmente são muito improváveis. Mas a gente tem uma noção e vai fechando a agenda conforme isso vai acontecendo. Mas eu tenho um paciente que fechou comigo assim que saiu positivo e já disse assim, não, eu vou fechar porque eu quero garantir. Depois a gente resolve. Tá bom, né? Então, porque vai depender muito de como essa pessoa entende a necessidade dela. Né? Então, assim, Isabelle, eu preciso de você já para me orientar sobre a escolha de quem vai me acompanhar, ou como é que eu preciso fazer para me organizar. E eu também tenho gente que chega para mim, tô aqui indo induzir amanhã. Tem vaga. E às vezes eu não tenho, mas às vezes tenho também. E aí eu vou tentar me organizar aqui. Se eu conseguir atender, eu não digo não. Se eu conseguir, eu vou, né? Então depende muito da minha disponibilidade, né? Quem espera demais às vezes fica sem, infelizmente, mas eu não costumo dizer não se eu consigo atender. Se você consegue, né? Mas aí há uma diferença, eu acredito, bastante grande de quando você começa chega cedo. O atendimento no início da gestação ou nos meados ali e no final. Quanto mais cedo, melhor. Pelo menos ali no segundo trimestre, pelo menos, eu considero que seria o ideal, porque a gente tem um caminho de preparação. Desculpa, no segundo trimestre. Certo. Passou ali pelo menos o primeiro, seria o ideal. Por quê? Porque a gente vai ter um caminho de preparação com as consultas, com calma. A gente consegue se organizar com calma. Eu também, dentro do que eu ofereço, né? A gente tem consultas coletivas que são para interação com as gestantes que eu acompanho juntas, né? E essas consultas, elas são mensais. Então, quanto mais cedo elas chegam, mais conteúdo elas vão ter acesso. Então, é até uma estratégia justamente delas estarem vindo e chegando realmente para interagir, para terem acesso ali a mais conteúdo, a mais coisas que vão agregar na preparação delas. Que eu acho que é isso, assim, o caminho é esse. Inclusive, eu acho que o nosso ativismo, ele é informação. Né? Eu acho que, inclusive, eu vi Roberta falando, né? Eu assisti o da Roberta, eu achei incrível. A Roberta, a fotógrafa, né? Que eu trabalho muito com a Roberta também. E aí eu achei muito interessante quando ela falou que quando ela começou muito no ativismo, né? E aí eu acredito que isso é um caminho de muita gente que entra pela humanização, né, no parto. Mas eu acho que o caminho mais coerente, ele precisa ser a partir daí. O caminho mais efetivo, ele é pela informação. Sabe? Acho que esse enfrentamento, ele precisa ser através da informação. Inclusive, muita gente, quando descobre que eu sou advogada, fica assim, mas como assim, né? O que é que tu tá fazendo aí? Outro ambiente, né?
E eu entendo que isso gera um estranhamento, porque muitos advogados, quando vão falar sobre parto ou sobre violência obstétrica, vão muito nesse caminho de combate, assim, né? De embate, na verdade. Mas não é o caminho que eu acredito que seja efetivo, não. Na verdade, eu acho que a gente faz muita diferença quando a gente trabalha pela informação, pelo compliance de instituição, que é o quê? Como é que eu faço para organizar o que eu estou fazendo e isso ficar melhor? Dentro de instituição, profissionais, de forma individual. Como é que eu faço para tornar o meu serviço e o meu atendimento regular dentro das normas, dentro do que eu faço? É isso que eu acredito. Então, esse caminho, ele é comunicação não violenta, ele é construção de ponte, ele é conversa, é diálogo. Então, se eu faço isso de embate, eu afasto. Claro. Não é o caminho que eu acredito. Não tem... E você falou aí, Isabelle, de equipe multidisciplinar. Porque você fala, equipe multi, tá? E eu escuto muito falar aqui também equipe multi. E quais são os profissionais que estão dentro dessa equipe, que você também fica inserida? Inclusive a Roberta também. A Roberta, fotógrafa, né? A gente tem vários profissionais que a gente vai se ajustando, né? Inclusive porque a gente entende que essas escolhas, elas também são individuais da própria paciente. Isso vai depender muito do bolso. Sim. Né? Imagina. Eu digo que o céu é o limite, o bolso é o que mais limita ainda, né? Mas, e depende também de qual é a necessidade específica dessa paciente. Então, tem paciente que vai entender como essencial tais profissionais. Para outra, vai ter outras necessidades. Então, a gente vai dialogando isso. Mas, no geral, né, o que a gente percebe como mais usual? O profissional obstetra, que é o profissional que vai acompanhar pré-natal e ele vai, muitas vezes, estar também acompanhando o parto, se ela opta pelo acompanhamento. A enfermeira, que é um profissional que, no geral, ela vai estar atrelada ao obstetra. Então, o obstetra, muitas vezes, ele vai indicar alguém da confiança dele. E é até importante eu falar isso, porque isso gera uma certa confusão. Muitas pacientes acham que ela tem total liberdade para escolher essa enfermeira, mas isso não é bem assim, isso gera até uma certa dúvida para os próprios médicos, os próprios obstetras ficam na dúvida se eles podem deixar essa escolha na mão da paciente ou não, e aí eu vou falar aqui um pouquinho como advogada, se você me permitir. Pode falar, pode ficar à vontade, fala o que quiser. Mas, na verdade, essa escolha, ela acaba sendo uma extensão de responsabilidade técnica. Então, o obstetra, ele pode sim escolher ali, pode dar margem ali entre 2 ou 3 profissionais que ele confia e deixar a paciente nessa margem. Mas, no geral, ele deve e ele pode, ele tem essa liberalidade de colocar quem ele quer, né? Por quê? Porque é uma extensão de responsabilidade técnica. Claro. Então, é até uma forma dele estar garantindo que essa assistência será segura. Porque ele está colocando quem ele confia. Até porque, exatamente, e ele meio que divide o atendimento com uma enfermeira, né? Com a enfermeira, então tem que ser alguém, ele como, vejo eu, o obstetra como gestor do parto, isso, né? Assim, ele tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade que se tudo der ok, palmas para todo mundo. Isso. Mas se der problema, é o obstetra que responde. Que responde, então ele tem que ter realmente essa segurança, né? Exato. Então, assim, é até interessante que ele tenha mais de uma opção, porque eu também acho que é importante ter um certo cuidado com se fechar com um profissional só, porque isso pode gerar uma discussão aí sobre venda casada. Sim. Tá? Mas eu também reforço essa ideia de que essa responsabilidade é uma extensão, sim, né? Essa responsabilidade técnica, ela é uma extensão, sim. E aí, existe essa possibilidade, né, da contratação. No geral, os obstetras, quando fecham disponibilidade, eles já estão incluindo a enfermagem ali dentro do que eles oferecem. No geral, a gente percebe muito isso em Fortaleza. Isso é o que a gente vê muito, né? E aí, fechou ali a disponibilidade do médico. Vamos pensar em quem pode mais agregar nessa equipe multi. Além da enfermeira. Isso, além da enfermeira e do obstetra. Aí, geralmente, a doula... Nós, doulas, nós temos um respaldo de lei municipal e a gente acaba circulando muito mais, porque a nossa lei, ela nos garante, inclusive, a nossa entrada nos hospitais públicos, onde, por exemplo, os obstetras e as enfermeiras não podem entrar de forma particular.
Então, isso, por exemplo, se a paciente ela vai para o SUS, né? Ela não pode contratar um obstetra ou uma enfermeira. Ela não pode apenas usar o espaço ali do SUS, tem que Isso. usar o espaço e a equipe técnica. do Isso, SUS, exato. certo. E Mas aí a doula ela pode pode ir. levar a doula. Olha que interessante. Entende? Isso é uma lei municipal? Isso. Olha que bacana. Nós temos lei municipal. Qualquer hospital, seja municipal, estadual Isso. ou federal. Nós temos lei aqui em Fortaleza. Nós também temos uma lei estadual, que é o Estatuto do Parto Humanizado, no Ceará, que isso se estende para os municípios. Eu entendo que talvez essa lei ainda não seja tão divulgada e a gente tem a dificuldade em alguns municípios da aplicabilidade dessa lei. Mas nós temos em Fortaleza um pouco mais de tranquilidade de dialogar com as instituições, né? Inclusive eu faço parte, na OAB eu faço parte da comissão tanto da mulher advogada como da saúde. A gente tem feito algumas fiscalizações para garantir a aplicabilidade de algumas leis. E essa é uma que a gente tem pensado muito. Então você é doula, advogada e atua também como advogada, né? Pelo que eu estou percebendo. Você tem duas profissões, vamos dizer assim. Atuo, mas hoje eu sou muito mais doula. Você é mais doula. Eu não desloco uma coisa da outra, porque eu não tenho como desligar a advogada que eu sou. Pois é, mas você faz parte da comissão da OAB, né? Então, quem tá na comissão Faço, da OAB faço. tá ali antenado nas... Eu tô sempre lá. né? É o pai do Cris, você tem 2 empregos, né? É, digamos que é mais ou menos É. isso. Mas aqui acaba que você assim, como você é doula e também advogada, tá na comissão lá na OAB, nessa linha da assistência à mulher, né? Da assistência. Então faz, assim, utilizando as duas profissões, como se as duas profissões... Eu tô trabalhando nessa linha e desde que eu entendi que era o meu propósito, tá realmente buscando que essas coisas acontecessem de fato, eu uso o que eu sei. Tá ótimo. Então, assim, de fato, eu amo estar em parto, mas eu sei que para o parto acontecer como ele deve, eu preciso usar o que eu sei também como Do advogada. direito, sim. Então, E não é uma coisa assim que você, por exemplo, é doula e advogada de administrativa, né? Não, Assim, de não. direito tributário. não, Deus me livre. Né? Então, assim, que é uma coisa muito, muito distante. Não. Mas você tá nessa linha de defesa da... E eu não da vou assistência à advogar mulher. dentro daquilo que eu assisto em parto, por exemplo, porque aí eu estaria acumulando funções. Eu também não sou desse time. Sim. Eu não vou atuar numa causa em que eu estive como doula, porque não faz nenhum sentido. Não faz sentido, sim. Mas eu vou judicializar o mínimo possível, porque eu, de fato, não sou muito essa advogada da judicialização, mas eu vou trabalhar as medidas que eu consigo trabalhar de forma preventiva, trabalhando com conscientização, com educação jurídica, com tudo que eu posso fazer de consultoria para evitar que aconteça o errado. Mas se você vai no município que não entende essa lei, você vai alertá-los, Eu né? vou de forma preventiva para evitar que aconteça o errado. Pronto. E você é doula mesmo, mas não. Chamar aqui a doutora Isabelle, advogada. E aí você acaba que uma coisa não vai, se vai nessa mesma linha, né? Isso. Então, a gente estava na parte Aí da vou voltar pra equipe multi, né? Que aí você falou da doula que pode atuar, Isso. que também que atua e que é interessante. Depois eu vou até voltar a esse assunto de que você pode atuar no SUS, né? Isso. Mas aí seria Um a mais. a paciente, Isso, a paciente que leva. que leva. Aí o que é interessante é que a doula, ela também acaba tendo mais autonomia do que a enfermeira, por exemplo. Porque ela, sim, não vai precisar estar linkada necessariamente ao obstetra. Então, acaba que a gente tem essa liberdade, né, de estar circulando mais com as equipes, porque a paciente vincula de forma mais autônoma. Ela se identifica, ela entende que aquela doula conectou com ela, que está dentro daquilo que ela está procurando, e ela vinculou, pronto, ela contrata aquela doula. Então, acaba sendo, assim, mais livre essa contratação da doula muitas vezes. Claro que existe aqui ou ali aquelas equipes que vão estar indicando mais, né? Os obstetras vão vendo a gente trabalhar e vão indicando porque vão vendo que o trabalho é um trabalho legal e tudo. Mas é uma liberdade maior do que essa contratação da enfermeira, por exemplo, como eu estava citando para você. Claro. E aí é até interessante a gente pontuar. Tô achando ótimo estar aqui Diga. contigo, Crasso. Pode falar, fale o que você quiser. Diga aí. Porque eu acho que é uma oportunidade de esclarecer o que você me perguntou antes da gente começar a gravar.
Porque antes da gente começar a da gravar, questão você que você é perguntou. advogada E eu não sou enfermeira, eu né? imaginei que você fosse enfermeira ou técnica de enfermagem. Pronto. E aí eu vou aproveitar para falar sobre isso, que no geral é até interessante que não se acumule essa função de enfermeira e doula. Porque quando você acumula essa função de enfa-doula, entre aspas, você está perdendo alguma coisa. Você não vai conseguir colocar em prática tudo o que você precisa em algum momento. Vou citar um exemplo bem prático. Quando a gente está num parto, que está tudo fluindo bem, mas acontece alguma complicação, a enfermeira, que está acumulando função de doula também, precisa agir como enfermeira. Ela precisa, naquele momento, ser técnica o suficiente para a resolução daquela questão. Cadê a doula? Entendi. Nesse caso, não dá para ter duas profissionais ali. Entende? E muitas vezes, numa situação em que se complica e que você não tem como estar ali como doula, a parte emocional, que é uma parte que vai estar afetada, se perdeu. Aquela paciente entrou em parafuso. E aí eu já tive muitas situações em que, enquanto a equipe multi, enquanto a obstetra foi resolver, pedir um centro cirúrgico, a enfermeira estava auscultando e resolvendo questões que precisavam ser resolvidas, eu estava olhando para a paciente, para o esposo e perguntando: você entendeu por que a gente está indo para a cesárea? Você precisa que eu explique mais alguma coisa? Faz sentido. Porque você não ia interferir ali no processo para levar ela para o centro cirúrgico, tá? Porque você não tem o conhecimento técnico para isso. E ela precisava de explicação. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, porque a gente não pode simplesmente cortar ali um fio que estava... Mas hoje existem muitas doulas, acredito, enfermeiras e técnicas de enfermagem, ou não? Existem, só que não é que você não pode. Você pode, só que na hora que você vai se vender, ou que você vai fazer esse elo com a paciente, você precisa explicar como é que você vai trabalhar. Entendi. E aí você precisa ter esse senso de que numa situação dessa tem que estar claro para que lado você vai, né? Então, inclusive para que essa paciente tenha a liberdade de, se você está se vendendo como doula, ela tem a liberdade de contratar uma enfermeira. Entendi. Entende? Para que isso possa ficar claro para a paciente e ela não fique achando que estar contratando ela tá levando duas. Entendo. Que aí sim é venda casada. Sim. E aí, então, voltando para a equipe multi, né? Que a gente parou na doula. E aí, qual seria o outro profissional Mais que normalmente tem? Pronto. Tem também a físio. Mas a pélvica. A físio tá na hora do parto? Ela pode estar. Algumas físios prestam serviço de preparação e podem também fazer assistência no parto. E aí elas fazem uma assistência mais voltada para a biomecânica do parto, para correção postural. Tem algumas pacientes, por exemplo, que tem alguma questão pré-existente. É alguma questão de coluna ou alguma questão na própria pelve. Às vezes a doula vai conseguir orientar muita coisa, mas a físio vai ter um olhar mais apurado. Então, às vezes, vai somar muito esse olhar da físio, dependendo da demanda dessa paciente, pode ser algo a se pensar. Um exemplo, eu já estive em muitos partos com físio, em que a gente conseguia corrigir a questão da angulação da barriga por conta da diástase. Às vezes acontece de abrir a musculatura mais do que o que deve. E aí, quando a contração vem, ao invés do bebê ser empurrado para dentro da pelve, ele vai ser jogado para frente. Opa! Pra frente da barriga. Pra frente. E aí a contração vem, empurra, mas aí o bebê tá indo pra frente. Aí a gente tem um trabalho de parto mais longo, mais estendido. E aí a físio vem, aplica um taping, que ajusta, são aquelas bandagens. Ela faz uma aplicação daquele taping que corrige a angulação da barriga. É quase que uma bola de basquete. Interessante. Colocando pra dentro da cesta, né? E aí nós doulas, nós já fazemos isso muito em parto com algumas manobras, com alguns exercícios. Mas a bandagem, ela é interessante porque ela pode ir num chuveiro e a gente não precisa estar fazendo a manobra, por exemplo. É uma coisa que fica, né? Então,
Pode ser que em algumas situações a físio venha somar. Pode ser algo que a gente acione em alguma situação, né? Então, além da físio, é bem comum hoje em dia a fotógrafa ou a filmmaker de foto, vídeo, né? E aí a gente tem alguns profissionais hoje em Fortaleza. A Roberta veio aqui e falou, né? Vocês explicou conheceram. É bem interessante o trabalho, É. porque ela disse que não, achei interessante. Ela disse que não monta cena. Isso, é uma coisa bem Ela fica ali praticamente quase invisível. invisível. É. Ela disse. Às vezes você esquece que ela tá lá. E ela contou um fato engraçado, eu lembro, interessante, que ela ia fazer a cobertura de um parto, e parece que foi o dia, começou de manhã, e aí ela foi, né, pra casa da gestante, e ficou lá de manhã, e foi só até a noite, parece o parto só à noite. Quando nasceu, que foi um parto, assim, complicado da criança sair, e ela acompanhou do início, né, até o nascimento. Quando nasceu, aí a mãe, né, com o filho no braço, disse assim. Aí ela foi lá, tirou uma foto deles. Aí a mãe disse assim: mulher, tu tava aonde? A mulher esqueceu, tu lembra? Que ela disse? Mas ela fica mesmo invisível. Não, e ela esqueceu que ela tava lá, porque a gestante parece que tem esses lapsos, né? Assim. Tem, a gente esquece um pouquinho. No parto, meu segundo parto foi um parto normal, né? Aí eu digo que eu tenho alguns lapsos de memória que eu só consigo lembrar da cronologia, mas assim, tem coisa que apagou. Eu acho. Como eu queria ter tido Roberta. Registrar as coisas, não saber o que não que tava teve foto e acontecendo. vídeo, né? Porque eu acredito que a natureza aí é tão perfeita, né? Que ela é uma dor tão grande que a mulher esquece, né? Esquece. É justamente para poder ter outro. A doutora Trícia, ela falou uma coisa interessante, a obstetra. Ela disse assim, que a única dor que é natural é a dor do parto. Não existe nenhuma outra dor que o ser humano tem que seja natural, que seja normal. Sempre, aí eu até falei assim, é verdade, que sempre a dor é para mostrar que tem alguma coisa errada no corpo. E ela disse, pois no parto é o contrário, é para mostrar que tudo tá certo. Exato. Né? Nossa, é muito isso. É uma visão muito poética mesmo, porque Eu achei interessante, ela disse, isso eu gravei, porque eu achei bem interessante. você fica nessa expectativa da dor. Né? Eu acho muito bonito isso, né? Às vezes a gente tá com a paciente e ela tá ali com 38, 39, 40 semanas. Não tô sentindo nada. Elas querem a dor, né? Elas querem sentir essa dor, elas ficam na expectativa da contração, né? Quando essa dor vier, será que eu vou saber que é a hora de parir, né? É uma expectativa dessa dor, porque de fato é uma dor que você sente que tem propósito. Isso. Sentido, né? Não é uma dor em vão. É uma dor que vem, faz o que tem que fazer e vai embora. E vai, né, cara? Ela disse que é a dor do parto. Ela disse assim, eu lembro dela falando isso. Eu não estou dizendo que não dói. Dói. Ela disse, dói. Mas é uma dor que, se você entende o propósito, não vira sofrimento. Exato. Né? Você sente a dor. E ela disse que a dor é proporcional a um sentimento de satisfação. Depois ela disse que o tempo que você tem de dor, de contração, só que você tenha 5 segundos ali de dor, você vai ter 5 segundos de êxtase também. É como se fosse uma... Você vai dar aquela dor e depois... Nossa. Né? É bem isso. Esse processo todo do trabalho de parto, ele é muito interessante, porque quem vai comandar são os hormônios, né? E aí você vai, inclusive eu brinco que tem uma fase do trabalho de parto que as pessoas costumam chamar de era da covardia. Eu detesto esse termo, porque eu acho que... Como é o nome? É a fase de transição. Era da covardia? É a fase de transição, o pessoal chama da hora da covardia. Eu não gosto desse termo, porque eu acho que ele não é justo. Não existe nada de covarde em parir. Sim. Claro que não, né? Não existe isso. Mas é um momento que a fisiologia tá comandando tudo. O que é essa transição? Imagina que você tá ali, já viveu boa parte do trabalho de parto. Você tá com uma dilatação completa ou quase completa. E aí, daqui a pouco, o corpo já sabe que precisa guardar energia, porque daqui a pouco você vai fazer força. E é uma força que você não conhece. É uma força imensa, uma força que é surreal e que você, inclusive, não sabe se você vai conseguir. Se você racionalizar muito,
nessa hora, o que você vai pensar? Ixi, meu corpo tá aqui querendo guardar energia, eu não aguento mais. É porque eu tô cansada, já vivi tudo que eu tinha pra viver, não dou conta. Eu digo para as pacientes, quando eu vou fazer a consultoria de preparação, eu digo que é mais ou menos assim, é uma criança de 2 anos de idade, hiperestimulada, domingo à tarde na ReHap. Imagina aí. Então imagina assim, um menino com sono ainda mais. Que irrita, né? Tá irritado. Irritadíssimo, mas querendo tudo e ao mesmo tempo nada. Então, o que é que essa criança quer? Dormir, mas ao mesmo tempo ele quer o presente. Ele quer a criança no colo, né? Então, é bem isso. Você quer que acabe, mas você não sabe que horas vai acabar. E você sente que seu corpo tá ali puxando tudo que você tem de energia para poder você dar uma descansada. Eu lembro que, por exemplo, no meu parto, eu tinha muito sono e era um sono tão grande que eu queria dormir. Mas eu também queria beber água e eu não conseguia falar que queria beber água. Então, quando eu tô no parto, por exemplo, fazendo assistência, eu lembro de estar assim, ó. Com um copo d'água, né? Então, ela nem pediu, mas eu tô assim, uma aguinha, uma Vai. água. Porque eu lembro de sentir essa vontade de beber água e não consegui pedir essa água. E aí, por que eu não consegui pedir? Porque na hora da contração eu tinha toda a dor que eu podia ter e quando a contração passava, eu apagava. Era um sono que eu não conseguia reagir a nada. E isso acontece muito, muito nos partos, de dar esse apagão, né? Esse sono. E aí, se você racionalizar, você vai dizer o quê? Me dê minha cesárea. Não aguento mais. Não quero, não quero. Por isso que chamam de covardia, hora da covardia. Né? Mas não tem nada de covardia nisso, não. A gente diz que quando tá muito difícil é porque tá muito perto. Aí a gente tenta o quê? Vamos pro chuveiro, vamos tomar um banho quente, vamos tentar dar uma cochilada. Muitas vezes, aí vamos voltar pra equipe multi. É hora de chamar o anestesista, fazer uma analgesiazinha. Que aí dá uma aliviada na dor. Dá uma diminuída naquela dor toda, ela consegue dar uma dormida, talvez. Inteligente, é um recurso bom nessa hora, porque ela tá mais perto de ter o bebê. E essa hora é uma hora em que ela talvez dê essa relaxada. Quando essa dose estiver passando, né, esse efeito estiver passando da analgesia, ela talvez esteja geralmente parindo mesmo. Então, é um recurso interessante, é um profissional que a gente pode somar na equipe para poder fazer esse desfecho. E hoje não dá pra usar essa injeção logo no início, não? Pra mulher não ter a dor, né? Porque... No exterior, isso é muito comum. Mas eu vou pontuar porque que a gente tenta evitar no começo. Querendo ou não, é uma intervenção. Se a gente puder viver o processo evitando as intervenções, a gente acaba privilegiando a fisiologia. Então, a gente pensa o seguinte, primeiro que a primeira dose tende a ser uma dose mais efetiva. No geral, eles até combinam 2 tipos de anestesias diferentes para ela ter uma efetividade melhor e aí a paciente conseguir ficar mais confortável. E depois fica fazendo um repique anestésico, né? Fica fazendo só como se fosse um controle dessas doses. Então, tende a ser um recurso que a gente deixa como uma carta na manga, para fazer mais lá na frente, assim, na fase ativa, pelo menos, um pouquinho mais lá na frente. E outra coisa, infelizmente, é um recurso caro. Então, também a gente tem essa dificuldade de acesso, assim, em larga escala. A gente não tem todos os convênios cobrindo, né? Então, tem hospital que não tem, é um recurso, assim, que a gente, às vezes, precisa investir mesmo, né? É como se fosse uma outra disponibilidade médica. Entendi. Tem hospital que até tem no plantão, mas nesse esquema de esperar a fase ativa, pelo menos, né? No SUS é um recurso que a gente não vê, infelizmente. Então, assim, ainda não é uma realidade tão acessível assim. Mas ela não interfere no parto, não, né? Assim, a medicação em si, ela, no geral, não vai ter grandes efeitos, assim, pra prejudicar, assim, o parto ou o andamento do parto, não. No geral, quando ela é bem feita, quando ela é bem aplicada, não vai interferir no processo, não. Beleza. E, Isabelle, uma dúvida que surgiu. Você falou aí do obstetra, da enfermeira.
ela tem o pré-natal, né, que a mulher vem fazendo desde sempre, que pode ser atendido tanto por um obstetra quanto também por uma enfermeira obstétrica. E tem esse acompanhamento de ultrassom, de tudo. E como é que a doula entra? Porque no parto eu consegui mais ou menos entender, assim, que realmente é aquela pessoa que vai estar segurando na mão ali dela e dando uma segurança na parte mais emocional, tendo também um conhecimento técnico ali do que, pela experiência que já tem, né, nos partos, que não... É bem interessante, porque ela vai dar um apoio emocional sem ter um contato mais próximo com a pessoa, diferente do marido, ou da mãe, ou da pessoa que esteja ali. Mais isenta, né? Exatamente. Então você consegue separar, né? E aí fazer realmente o papel que você tem a fazer. E dar, claro, uma segurança ali daquele momento. Ficar sempre ali do lado dela. Mas antes disso, assim, o que é que você faz? Como é a rotina da doula junto com a gestante? Pronto. No geral, a gente vai ter a preparação, né? Que é essa parte de consultoria de preparação para o parto. Claro que cada doula vai ter a sua metodologia de preparação, né? Como é que eu costumo fazer com as gestantes que eu acompanho. A gente tem um momento prévio de contato para a gestante conhecer e saber como é que funciona. Eu atendo em consultório. Sim. E também atendo de forma online. Então, ela vai optar se ela prefere ter as consultas comigo de forma presencial ou se ela quer ter esse contato de forma online. Ela que vai definir, porque para minha assistência, como o meu foco ele é mais informacional, de educação perinatal, a gente tem essa tranquilidade de trabalhar dessas duas formas. Em casa você não vai, não? Se ela quiser, a gente faz. Entendi. Vai depender muito da demanda. Porque eu imaginei, quando fala assim, uma coisa mais humanizada, eu acho que a gente faz. casa da pessoa, né, ela Sim. fica mais à vontade do que... Porque eu acho que ela já está acostumada a ir no consultório da obstetra, Sim. no consultório da enfermeira, e vai no ultrassom, e vai... não sei o quê. Eu acho que na casa ela fica mais à vontade. Sim, é possível. No geral, não é uma demanda que elas têm muito. Sim. Até porque mal tem essa demanda hoje de estar muito em casa, assim. Elas não têm muito essa busca. Mas é uma realidade que pode, sim, ser acessada, assim. Isso não é uma questão, assim, pra gente, não. A gente tem, inclusive, essa possibilidade de estar com a paciente antes dela ir para o hospital, na casa dela. Né? Imaginei. Né? Então, quando a gente está pensando no trabalho de parto, muitas vezes antes mesmo de se deslocar para o hospital, a gente vai na casa, vê como é que ela tá, né? Vai estar ali mais ambientada nesse movimento todo. Mas vai depender muito também de como é que ela se sente, né? Da realidade dela, de como é que é essa logística para ela. Mas existe essa possibilidade também. Aqui eu passei a atender em consultório até pela minha demanda mesmo. Sim. Aí a gente consegue atender mais gente num Do que tempo... você ficar se deslocando. Claro. Pela minha logística de assistência, né? Sim, Hoje sim. eu não tenho tanta disponibilidade para estar fazendo esse deslocamento, mas Sim. não é impossível desde que ela tenha essa demanda, né? A gente consegue se ajustar. E aí eu atendo, inclusive, aqui em Fortaleza, numa clínica que tem respaldo, que é a clínica da Luciana Barbosa, da Tia Ped, né? Então a gente tem esse elo, assim, também de estar junto de uma clínica que é muito conceituada em Fortaleza. Tem outros profissionais que acabam fazendo esse elo também. Ela chega na clínica, ela vê ali outros profissionais, acaba sendo interessante para ela, porque ela já vai pensando em consulta de pré-natal pediátrico, ela já vai pensando em como é que ela vai se organizar lá na frente. Então, acaba sendo interessante para a paciente quando ela chega lá, né? E aí a gente faz essa preparação. Como é a preparação, Isabelle? O que é que você vai conversar com ela, né, nesse momento? No geral, eu sempre peço para ela levar o acompanhante. Porque eu acho que esse personagem, ele faz muita diferença pro bem ou pro mal. O acompanhante, ele é alguém que vai estar com ela, inclusive quando ela começar a sentir as primeiras coisas. O acompanhante que você diz é a pessoa que vai estar no parto com ela. Com ela. Né? Então, vamos supor que esse acompanhante seja o esposo, companheiro ou companheira, né? Ou a mãe, ou alguém da intimidade dessa mulher, né? Dessa parturiente. Essa pessoa, ela vai lidar, por exemplo, com a bolsa rompendo. Como é que essa pessoa vai lidar com isso? Ela precisa saber o que é que pode ou não fazer, o que é que deve ou não fazer. Então, ela vai ouvir de mim como é que ela vai
agir, proceder, certo. né? Então, a gente vai conversar sobre isso. Muitas vezes, ela vai ouvir as informações e as orientações do obstetra, mas o obstetra, ele na consulta de pré-natal, ele vai ter a preocupação de acompanhar exame, de passar exame, ele vai ter um tempo de consulta que muitas vezes não permite ele descer nessas informações. E a minha consulta é uma consulta de 1 hora. Então, a gente vai conseguir conversar, tirar as dúvidas e trazer essas informações que são mesmo de educação perinatal. Então, a gente vai falar sinais de trabalho de parto, inclusive antes dela chegar até essa demanda, para ela saber, por exemplo, quando é que é esperado ela sentir isso e quando ainda não é, porque se ela sente antes, ela precisa saber que talvez seja um momento de ida à emergência para evitar um trabalho de parto prematuro, né? Então, a gente vai ter esse momento de entendimento e aí o que ela pode fazer diante de cada coisa. Geralmente eu tenho uma outra consulta para ela entender as fases do trabalho de parto, essa cronologia e como é que a gente entende a evolução, como é que a gente lida com a dor, quais são as medidas de conforto e de alívio de dor que a gente pode utilizar, que recursos vão estar à disposição dela, como é que a gente pode fazer para lidar com isso, desde a casa dela, lá na maternidade onde ela vai, o que vai estar à disposição dela, a equipe que ela escolheu, como é que geralmente vai atuar. Então, a gente vai fazer de forma mais individualizada toda essa orientação. E vai ter uma consulta também só para fazer orientação de plano de parto. Eu acredito muito nessa ferramenta. Para mim, essa ferramenta, ela é, assim, poderosíssima. Porque é a medida mais efetiva para ela sentar, ler, pesquisar, entender de forma muito concreta a autonomia dela. E ela vai também deixar claro, tanto para ela, como para o acompanhante e para a equipe que vai fazer a assistência, seja uma equipe que ela contratou ou uma equipe do plantão, como é que ela idealizou essa assistência. Isso é seguro para ela, porque torna também esse contrato, digamos assim, porque apesar de não ser um contrato, né, porque o plano de parto ele é uma diretiva antecipada de vontades. Ela tem total liberdade de se colocar ali sem necessariamente estar contratando isso de ninguém. Ela tá, na verdade, é uma carta de intenções, né? Tem respaldo jurídico, tem legalidade, mas para além disso, tem um valor que é concretizar o desejo dela, antes mesmo de acontecer. Então, ela vai estar ali diante das alternativas que ela tem. Então, ela vai conseguir ter tudo isso antes de acontecer. Porque na hora ela vai estar... Não vai ter como ela escolher nada, né? Não vai. Mas o plano de parto pode mudar também, né? Inclusive, na hora, se ela mudar de ideia, ela vai ter plano A, plano B, plano C. Como é que eu tinha pensado isso? A gente olha para ela e diz, lembra que a gente conversou sobre isso? Bom, e aí a doula, vamos supor que ela fica meio que gerindo esse plano aí, fica dando esse suporte. Exato. Perfeito. Você falou aí que vai o acompanhante, né? Isso. Também a pessoa que vai lá. São mais pais que vão, né? No geral, sim. Ou companheiro ou companheira, né? São as pessoas que vão mais, né? Tá certo. E na hora mesmo, assim, do que vai, por exemplo, se durante o período de acompanhamento que você faz, mais uma dúvida, o pré-natal é normalmente mês a mês, né? Isso, aí vai chegando mais. A doula também é mês a mês? Ou depende depende do que a gente vai propor para paciente, mas no geral a gente faz as consultas. No geral, a gente faz 3 consultas de preparação. Então vai depender certo. De quando ela chega, né? Aí tem as consultas coletivas que eu ofereço, que são mensais. Entendi. Que aí elas são abertas, né? É um momento mais de interação. Entendi. E aí no decorrer, por exemplo, porque a doula, acredito que ela seja mais procurada para ter essa questão do parto mais humanizado, né? Dela meio que voltar para as raízes. Mas quando ocorre alguma coisa durante a gravidez, que, por exemplo, muda todo o plano e vai ter que ser uma cesárea. Pronto. Excelente pergunta. A doula ainda vai fazer parte do parto, vai ficar lá? Porque a mulher fica um pouco sedada, né? Na hora. Como né? A cesárea. Porque é uma cirurgia, né? Pronto. É uma cirurgia. E aí, como né? Eu acho que se no parto a doula é importante, no parto normal, na cesárea é ainda mais. Mais importante, Porque a gente vai pensar o seguinte, o nosso trabalho ele não vai ser limitado à via de parto.
Num contexto do centro cirúrgico, a paciente ela vai ter muito mais limitação. E ela vai estar ainda mais vulnerabilizada. Porque ela vai ter limitações ali físicas, emocionais, que vão deixar ela talvez ainda mais vulnerabilizada. Ela vai ter a dificuldade de colocar o bebê para mamar. Ela não vai estar vendo o que está acontecendo no entorno dela, muitas vezes. Então, a gente vai pensar, inclusive quando a gente vai orientar plano de parto, a gente vai orientar como é que funciona no centro cirúrgico. Como é que acontece na cesárea? A gente conversa sobre isso, né? E aí a gente fala como é que é feito um contato pele a pele dentro da cesárea. A gente fica dentro do centro cirúrgico, né? Na nossa lei aqui de Fortaleza, inclusive, que fala sobre a doula, tá lá previsto que a gente permanece com a paciente no centro cirúrgico. Então, a gente vai estar lá no momento em que ela está sendo anestesiada. Então, a gente consegue aplicar dentro do centro cirúrgico medidas de conforto. A gente consegue usar, por exemplo, aromaterapia. A gente consegue colocar música ambiente. A gente consegue colocar medidas de conforto para a paciente para diminuir aquele impacto de centro cirúrgico, né? Entendi. A gente consegue fazer controle de iluminação, controle de temperatura, também no centro cirúrgico. A gente consegue trazer o bebê, eu queria muito ter trazido foto, mas a gente consegue colocar o bebê no contato pele a pele diretamente para diminuir esse impacto para essa mulher, para conseguir trazer esse bebê mais perto da mãe, para aumentar esse contato com o bebê, né? E aí ela tem ali talvez um tempo de cirurgia que ela tiver, ela tá com o bebê. E aí tem um profissional ali só para isso, porque todo mundo que tá no entorno na cirurgia vai estar focado na cirurgia. Sim. Tá todo mundo trabalhando. O próprio acompanhante, ele vai estar ali, o que eu faço? Né? E a doula vai estar ali com ela, vai estar ali ajudando a colocar no peito, vai estar ali cuidando da experiência de contato com o bebê. Você deve cuidar do acompanhante também, né? Muitas vezes. Eu imagino Mas aí como muito. os acompanhantes devem. Acontece. Né? Ô, Isabela, a gente está se caminhando para o final já aqui da nossa conversa. Eu queria deixar um Instagram da Isabela. Olha que interessante nesse trabalho da doula. Doula Isabelle, o Instagram. Isso. Doula Isabelle. Isabelle com 2 L's, Dois né? L's. Essa aí, Tony, pra gente Ó, ler. inclusive essa sequência aqui é uma sequência de cesáreas, né? Que a gente tá comentando aqui, né? Essa cesárea aqui, a primeira foto que eu tô tirando colostro, foi um Que é bebê você? prematuro, sou eu. Um bebê prematuro que nasceu e foi pra UTI. O que eu fiz? Coletei leite do peito da mãe pra esse bebê ter acesso a esse leite, pra conseguir tornar essa experiência do bebê uma experiência mais humanizada, né? Pra o bebê não ir direto pra fórmula. né? Porque ele não estava conseguindo pegar? Porque não podia nem ficar com a mãe, né? Um entendi. bebê prematuro, um bebê que prematuro, tinha... sim, claro, claro. Então ali a gente tá com essa Tá, mulher ok. também faz muita diferença, né? Porque você faz o... Aí tá aí o que você disse. Aí foi um parto em casa? Foi? Aqui foi no hospital. No hospital? É. Mas olha a ambiência, né? Você coloca isso. a luz, né? Tá diferente. Reduzir a iluminação, né? Aham. Desligar ar-condicionado, E fazer tinha todo... acabado de nascer. Foi direto pro colo. E a mãe, ela claro que autoriza, né? Essas fotos Sim, essas colocar. fotos são todas autorizadas. Esse carrossel também é um Bota aí, carrossel Tony, passa aí, por favor. que a gente consegue ver, ó, desde a casa dela, a gente lá Essa é fazendo na casa dela. fazendo medida de conforto, ela toda na compressinha quente, o gatinho. Apesar que era criança que tinha nascido. Meu Deus, é um gato. Aí a gente tinha uma equipe multi com enfermeira, com físio, E doula, fotógrafo. fotógrafa. Aí ainda era na Aí casa daí dela. foi pro hospital. E aí foi pro hospital, os gatinhos aí participando de tudo. A obstetra foi pra casa dela também. Foi. Gabriela Sacramento. Acupuntura sendo aplicada, né? Que Então, também pode fazer parte da equipe, pode sim, né? pode. Mais uma pessoa, tá certo. E aqui a gente lá no Ciaparto. Aqui, botei. O o simpósio. parte desse ano. Né? Isso. Que É esse você ano eu aí tive falando? a honra de palestrar Olha no aí. Ciaparto. Fiquei muito feliz com o convite. Muito bom. Foi lá no... Foi aqui Foi aqui, mas foi no No- centro de eventos, né? ali na... Isso, fábrica de negócios. Na fábrica de negócios, foi. Isso mesmo. Tá ótimo. Tá aí todos os registros. Tem menino, graças a Deus, tem menino pra contar a história. Muita gente. Muita gente. Pode voltar aqui, Tony. Pois Isabelle Pinheiro. Isabelle, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. E eu tava falando aqui, olhando aí as coisas e o seu trabalho, a forma, você me explicando aqui como papel, né, da doula, e eu venho cada vez mais comprovando que o ser humano, ele conquistou tanta evolução tecnológica que a gente vem conquistando,
mas no final de tudo tá todo mundo em busca de voltar para a sua essência, né? É isso. Esse seu trabalho é isso. É a volta para a essência, né? Assim, porque é aquela... E olha como é importante, olha como as pessoas lhe procuram, né? Olha como tem... A gente vê aí pelas fotos no seu Instagram, como as pessoas precisam de ter alguém ali do lado que volte. Você tem um obstetra, tem enfermeira, tem anestesista, tem a parte técnica toda, mas ela precisa de uma pessoa que esteja ali do lado dela, dando uma segurança sentimental, cara. Uma segurança ali de acolhimento, né? Às vezes é só pra ela olhar pra ela mesma. Pra ela, É pra lembrar que ela precisa olhar pra ela. Muitas vezes eu olho e digo assim, o que é que você quer? Né? Então, assim, você faz esse papel acredito que seja o papel justamente nos tempos antigos da mãe, da irmã, daquela pessoa que tinha ali a parteira, né, que vinha fazer o parto, e que tinha a pessoa da família que ficava ali acompanhando, que sabia o papel dela. Sim. Porque hoje o acompanhante, ele, não necessariamente o papel dele, por exemplo, um pai, ele vai ali como pai. Sim. Né? E também cheio de dúvidas, ele tá num ambiente desconhecido, né? Tá numa situação desconhecida, então ele fica entregue também aos profissionais, entregue às pessoas que estão ali, entregue às decisões da natureza, né? Quando você tá na sua casa, por exemplo, quando a mãe estava em casa e a filha tinha a parto em casa com a irmã, com as pessoas da família, ela já tinha passado por isso também, então ela sabia mais ou menos, dava uma segurança para a gestante que está ali. E aí entra a doula, né? Para resgatar esse personagem que se existia, que com o tempo se afastou e que agora se precisa. E a doula, só para a gente finalizar aqui, ela tem tempo, assim, essa profissional? Você é um profissional recente ou é um profissional mais antigo? Como é que funciona essa questão da profissionalização, né? Isso. Pronto. A gente tem todo esse movimento, né? Não é um movimento novo, né? Já existe um tempo. O curso, por exemplo, que eu fiz já faz um tempo, já fiz curso há 7, 8 anos atrás. E há pelo menos 15 anos a gente tem no Brasil cursos de doula. Cursos de doula, né? sim. Fora do país há muito mais tempo. A gente tem esse movimento sendo realizado há bastante tempo. Existe um movimento, inclusive, no Brasil, de Federação Nacional de Doulas. Aqui no Ceará, a gente tem a Associação de Doulas, a ADOCE, né? E eu acho, inclusive, importante que a gente diga que esse movimento pela profissionalização, né, ele está acontecendo, a gente está esperando a aprovação, na verdade está faltando a sanção para sair, né, a nossa profissionalização. Eu acho que isso é muito importante. Claro. Porque isso é um respaldo para nós, né? Apesar dessa profissão, dessa atuação já ser reconhecida pelo CBO, né? CBO é o quê? Conselho? De ocupação, né, no Brasil. Já existe esse reconhecimento. Mas é importante que a gente tenha essa profissionalização para que a gente possa ter, inclusive, parâmetros e fiscalização da profissão, né? Inclusive para que a gente possa garantir a segurança do nosso trabalho, para que as mulheres possam também entender como é que deve acontecer. Eu acho que para as mulheres também fica um recado, né, que procurem doulas que são associadas à Associação de Doulas do Ceará, quando forem buscar uma doula, porque a gente tem esse cuidado de ter realmente esse olhar de fiscalizar, de ver como é que essa doula está trabalhando. Quem faz parte da associação tem que fazer o curso? E tem que fazer o curso, né? O curso precisa ser um curso reconhecido, com uma quantidade de horas, que a profissionalização, ela está balizando essa questão da quantidade, né? Isso aí está tudo sendo balizado. Mas, até então, a gente ter pelo menos o certificado é importante, né? Hoje em dia, os hospitais, quando eles vão fazer o cadastro, porque isso tem, né? Os hospitais de Fortaleza, eles pedem um cadastro para a gente poder fazer a nossa atuação. Eles pedem o certificado. Então,
é importante que a gente tenha essa comunicação. Então, até para quando acontece qualquer problema, os hospitais, eles procuram quem? A Associação de Doulas. Claro, então, sim. assim, ter esse respaldo é importante. Porque, apesar de muita gente entender essa ocupação como uma ocupação leiga, porque não necessariamente é uma profissão, a gente tem esse cuidado de não ser leigo. Né? Claro. A gente está aqui buscando sempre o melhor, estudando sempre. É uma constante profissionalização, é uma constante especialização para que a gente possa oferecer o melhor. Né? Não tem como a gente trabalhar humanização sem falar em evidência científica. Claro. Não tem como a gente falar em humanização sem trabalhar realmente de forma honesta com a paciente. Então, isso é importante. E é uma preocupação que eu tenho. Eu venho de um caminho acadêmico. Então, assim, não tinha como eu não trabalhar como doula sem levar em consideração esse caminho acadêmico. Claro. Então, eu acho que isso faz muito sentido para mim como pessoa, né? Eu acho que isso realmente, eu consegui linkar essas duas coisas porque eu acredito nisso. Eu acredito na potência dessa profissão, eu acredito no quanto a gente faz diferença na atuação, no quanto a gente pode mudar as coisas a partir de um olhar, de uma perspectiva de prevenção, de um cuidado que é de fato efetivo. Claro. Não só para paciente que pode pagar uma equipe completa, mas para aquela paciente que às vezes não pode nem mesmo contratar uma doula, mas que ela pode ter acesso a um Instagram. Sim. E que ela vai ali pelo Instagram, pelo conteúdo que a gente está ofertando de graça, ela pode evitar uma situação em que deixar ela vulnerável, né? Claro. Como é o nome da associação? É a ADOCE. ADOCE. Isso, Associação de Doulas do Ceará. Tá, então tá querendo procurando, né, uma doula, veja se ela está associada, né? Isso. Que aí faz toda a diferença. Perfeito. E você falando aí de humanização, acho tão... Eu sempre escuto esse termo aqui. E a gente olha a humanização, não só em parto, mas em tudo, né? É como se fosse algo diferenciado hoje em dia. Mas que estranho, né? Porque humanização era para ser o comum. Né? Era para ser o óbvio, né? Porque é humano, né? Que nós somos humanos. Então, o que é que nós estamos nos transformando? Se precisamos dizer que precisamos humanizar algumas situações. Olha que estranho, mas é isso aí, pois, Isabela, muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado mesmo, você também que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go, um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também em parceria com a COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.